O que você descobriu a respeito de uma cultura ou religião que lhe explodiu a mente? Algumas culturas que seus amigos lhe tratam no seu aniversário e outras culturas que você trata seus amigos no seu aniversário. Um exemplo seria pagar por um jantar de aniversário com amigos. O quanto o país em que você cresceu em confusão com seu senso de escala. Nasci e fui criado no Canadá. Vivi aqui toda a minha vida. Somos o segundo maior país do mundo inteiro por área, atrás apenas da Rússia. Quando fui visitar alguns amigos na Alemanha, conversamos sobre o Canadá e mencionei como fui para a universidade em uma cidade que ficava apenas a 4 horas de carro da minha casa de infância. Comentei que gostei porque era longe o suficiente para ter alguma independência, mas ainda assim perto o suficiente e eu podia aparecer e visitar minha família em férias ou intervalos. Isto fez com que eles rissem com barulho. Muito para minha confusão. Um deles acabou explicando que uma viagem de 4 horas de carro levaria mais da metade do caminho por todo o país da Alemanha e não era o que nenhum deles consideraria próximo. Estas mesmas pessoas, por sinal, tinham uma igreja fora de sua cidade com mais de 800 anos de idade e ninguém achava isso particularmente notável. Foi quando eu aprendi a diferença entre as culturas europeia e norte-americana. Um europeu pensa que uma viagem de 100 km é longe e um norte-americano pensa que um edifício de 100 anos é velho. A cultura do templo em Taiwan. As pessoas que dirigem os templos e fazem apresentações de férias para seus respectivos deuses são uma comunidade de meninos perdidos e rejeitados pela sociedade. Eles têm uma reputação desagradável, associada a pequenos crimes e ao uso de drogas. Cada templo é basicamente uma gangue de rua carnê com um tema de religião popular. Eles levam seu dinheiro real em troca de dinheiro falso, que você deve queimar para que seus antepassados tenham dinheiro no depois da vida. Insira a piada da inflação obrigatória. Às vezes os templos têm rivalidades, e as fichas surgem entre os devotos durante os festivais e competições religiosas. A religião popular está viva e bem em Taiwan, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que a levam a sério têm uma imagem de lixo de trailer. Por isso é considerada cringe para se interessar demais por ela. Bons cidadãos honrados apenas queimam incenso, rezam uma oração aos seus ancestrais, tiram fotos se for um templo turístico, e vão embora. Há uma ilha micronésia onde todos os habitantes são daltônicos. Eles sabem quando a fruta está madura pelo cheiro. Isso só me deu uma nova compreensão de como as pessoas veem o mundo e os diferentes caminhos que as culturas tomam para resolver os mesmos problemas. Idiomas chineses. Mandarim e cantonês e outros dialetos chineses são mutuamente incompreensíveis, mas o idioma escrito é exatamente o mesmo. Duas pessoas chinesas falando dialetos diferentes não teriam ideia do que o outro está dizendo, mas poderiam se comunicar por escrito. Jesus não só está no Alcorão, ela é a pessoa mais mencionada no Alcorão. Se você contar as menções diretas e indiretas, o Islã ensina que Jesus foi um profeta e foi um precursor de Muhammad. Em outras palavras, Jesus é uma figura central no Alcorão, e a fé islâmica não só acredita em Jesus, mas geralmente o reverencia. Tanta coisa do Japão. Acho que se eu tivesse que escolher uma, seria o quanto eles levam a sério o atendimento ao cliente lá. Tipo, é apenas noite e dia de literalmente qualquer outro lugar do mundo onde estive. A certa altura eu precisava ir visitar um banco para conseguir algum dinheiro e perguntei ao caixa da loja onde estava o banco mais próximo. Na maioria dos lugares do mundo, se você tivesse algo mais do que um encolher de ombros, seriam algumas direções vagas. Um lugar realmente agradável poderia lhe dar um mapa e um endereço para seu telefone e indicar para onde você estava indo. No Japão, o caixa se curvou, saiu de trás da caixa registradora, pegou um guarda-chuva. Um tufão estava passando, então estava chovendo muito na época, e me escoltou fisicamente o 10 blocos entre a loja e o banco, segurando o guarda-chuva por cima da minha cabeça o tempo todo, e se encharcando completamente. Eu me senti muito mal e tentei várias vezes dizer-lhe que o endereço estava bem, mas ele insistiu que me acompanharia até lá. Era apenas uma mentalidade totalmente diferente sobre como tratar um cliente ou um convidado. Honestamente muito humilde. Também o não dar gorjetas me fez dar uma volta. Não que eu não soubesse disso, mas não sabia o quão seriamente era aplicado. Havia um ponto em que eu estava atrasado para um evento importante e tinha pegado um táxi para onde eu estava indo. Ainda me lembro do custo total 3.481 ienes, como eu estava com pressa. Peguei 3.500 ienes. Apressadamente dei ao motorista e saí correndo pela porta. Cheguei a cerca de 10 metros de distância e de repente ouvi: Sumimasen. Okiakuzan. Sumimasen. Desculpe-me.
Senhor, desculpe-me. Por trás de mim, viro-me e o taxista saiu de seu táxi e correu atrás de mim, só para me entregar a mudança de 19 ienes, cerca de 19 centavos, que eu havia deixado para trás. Ensinei inglês em uma escola média na Coreia do Sul. Quando eu andava pelos corredores, descobri que não só as meninas estavam de mãos dadas, mas também alguns meninos estavam de mãos dadas. Eles eram apenas amigos. Não havia nenhum grito homofóbico ou piadas sendo feitas. Na América do Norte, se isso acontecesse, você seria automaticamente rotulado de gay. Há uma cultura em algum lugar onde eles não têm uma palavra para esquerda ou direita, mas eles dirão coisas como meu pé norte e meu pé sul. E você cresce para estar sempre ciente de onde o seu norte está, seja qual for a sua posição. Acho isso incrível. Os dinamarqueses deixam seus filhos fora das lojas quando vão às compras. Sendo dos Estados Unidos da América, você seria preso por isso 100%. Os imigrantes já foram no passado, provavelmente mais do que eu jamais teria imaginado. Os nórdicos em geral gostam de deixar seus filhos do lado de fora. Sou sueco e é muito comum deixar as crianças pequenas para dormir a cesta lá fora mesmo no inverno. A ideia geral é que o ar fresco é bom para você. Portanto, as crianças devem estar o máximo possível do lado de fora. Em alguns lugares você pode ver filas inteiras de carrinhos de bebê com bebês dormindo estacionados fora dos jardins de infância. Como a vida é barata em algumas partes do mundo. Meu pai foi convidado a fazer um discurso para a ONU na Índia em determinado momento e me trouxe a minha mãe para a viagem. A ONU nos colocou em um hotel de 6 estrelas. A primeira e única vez que estive eu nem sabia que eles gavam uma 6ª estrela antes dessa viagem. De qualquer forma, tivemos uma reunião com um representante da ONU que passou por cima dos preparativos anteriores à viagem, que vacinas precisaríamos obter, que documentos precisaríamos ter, a quem chamar se algo desse errado, etc, etc. Meu pai perguntou se deveríamos investir em um cofre de viagem para nossos pertences, preocupado que as coisas pudessem ser roubadas de nosso quarto. A este respeito, o representante da ONU apenas riu e disse: se você fizer a acusação de que algo desapareceu de seu quarto, a primeira coisa que a gerência fará é despedir todos os que trabalharam naquele andar do hotel, estejam eles perto de seu quarto ou não. Há literalmente milhares de pessoas que querem esses empregos e o hotel poderia substituir todo o seu pessoal em uma tarde, se assim o desejassem. Suas coisas vão ficar bem. E ela estava certo, estava. Você tem uma sensação real de que as pessoas, em particular os trabalhadores, simplesmente não eram tão valorizadas como são na América do Norte. Todos eram substituíveis. Foi uma experiência estranha. Na Alemanha há um feriado no qual, durante a calada da noite, um cara vai reunir seus amigos, pegar uma árvore fina e alta, despila de seus galhos, decorá-la, escrever o nome de um interesse romântico sobre ela, depois amarrar anonimamente essa árvore à casa do referido interesse romântico. Quando me falaram disso pela primeira vez, pensei que meus instrutores alemães estavam exagerando, mas não. No dia seguinte, a cidade estava repleta de árvores decoradas. E eu não ouvi nada naquela noite. Eu ainda não sei como eles fizeram isso tão silenciosamente. Alguns rituais hindus envolvem bater os cocos no chão. Lembro-me de passar por uma rua em Chennai em um táxi e de repente cerca de 50 pessoas batendo os cocos no chão ao mesmo tempo. Mal posso esperar para voltar. Vindo para Vancouver, Canadá, e aprendendo não apenas que eu tinha que dar gorjeta, mas que quanto mais agradável o lugar, ou seja, quanto mais caro o alimento, maior a gorjeta esperada, até os 20% padrão. Lembro-me de ser novo por volta de 8 anos atrás. Fui a um restaurante agradável no centro da cidade e tratei de algumas pessoas. Deixei uma gorjeta de 5% para o serviço que eu achava que era o mínimo necessário. O servidor veio até mim quando estávamos saindo. Ela deve ter tido um dia ruim ou algo assim, porque estava literalmente à beira das lágrimas perguntando o que ela fez de errado. Eu cedi, é claro, e dei a ela os 15% que faltavam em dinheiro. Mesmo assim, isso foi bizarro. Que muitos americanos literalmente não podem chegar a lugar algum sem um carro, e que obter sua carteira de motorista é, como resultado, extremamente vital para obter qualquer independência. E é por isso que o carro é tão sinônimo do significado americano de liberdade. Tenho conversado com os americanos durante anos e só recentemente, graças a Notius Tubix, descobri como essa entrada na cultura americana do carro. Na cultura do Oriente Médio, complementar as coisas de alguém pode resultar em dar a você, por exemplo,
Se você dissesse a alguém, belo relógio, eles poderiam dar a você. Eu sou alguém que tende a elogiar muito, com zero intenção de me dar. Tampouco espero dar minhas coisas a alguém se eles as elogiarem. Tenho tanta dificuldade em embrulhar minha cabeça neste. Eu me interessei pela cultura coreana no ano passado por causa do K-drama. Aqui estão algumas das coisas que eu li sobre isso que me fizeram explodir a cabeça. O conceito de idade coreana, que é 1 ou 2 anos mais velho do que o que eles chamam de idade internacional. Os coreanos consideram o tempo que você passou no útero como seu primeiro ano de vida e cada coreano ganha um ano adicional no novo ano. Os níveis de fala são tudo em coreano e você deve falar mais formalmente com alguém que seja mais velho do que você. É por isso que quando estranhos se encontram com uma das primeiras coisas que eles perguntam uns aos outros é a idade deles para saberem se devem falar formalmente uns com os outros. Há apenas um número limitado de sobrenomes na Coreia por causa do conceito de clãship. Cada nome corresponde a um clã regional, e alguns nomes são mais raros do que outros. A patrilineidade, quem é seu pai biológico, é uma grande coisa na Coreia. Por causa disso, até 1997 era ilegal casar-se com alguém com o mesmo sobrenome que você, se você tivesse um sobrenome em comum, porque isso provavelmente significava que você era do mesmo clã. Portanto, seu casamento era incestuoso. As exceções eram geralmente para pessoas com sobrenomes muito comuns, como Kim e Park. Por esta mesma razão, os coreanos também costumavam olhar para os sogros duplos. Por exemplo, sua irmã se casa com um cara e depois você se casa com o irmão desse cara, porque também é visto como incestuoso. A patrilinearidade também se estende à adoção e a ter filhos fora do casamento. Até hoje muitos coreanos se recusam a adotar porque há um estigma ao redor de cuidar do filho de outra pessoa. E se adotam, preferem adotar uma menina em vez de um menino porque o menino não seria capaz de continuar a linhagem de sangue da família adotiva. É por isso que muito mais estrangeiros tendem a adotar órfãos coreanos. Da mesma forma, ter um filho fora do casamento e ser mãe solteira também é desaprovado na Coreia devido a esta cultura. De acordo com meu marido mormon crescido, agora completamente ateu, após a sua morte, assumindo que viveram uma grande vida mormon, eles adquirem seu planeta próprio. Como em espaço, a fronteira final. O chefe da igreja no templo, não o edifício da igreja onde todos podem ir, mas outro edifício chamado templo, onde somente os mormons podem entrar. Em algum momento sussurrará a uma mulher, antes ou depois de se casar com um homem mormon, seu nome depois da morte que só ela e seu marido sabem, e basicamente depois que ela chutar o balde e estiver pendurada no céu ela saberá que seu marido é realmente dela quando ela lhe chamar seu nome que o mormon lhe deu. A mais, mas basicamente todo o episódio mormon em Salt Park Pregal. Enquanto assistia com meu marido eu ouvia, sentia algo e olhava para meu marido e ele abanava a cabeça assim. Nossa visualização interna do tempo segue mais ou menos a direção da escrita. Eu sou do Brasil e só posso falar pelo Brasil, mas isto se sente online com o resto da cultura eurocêntrica. Quando falamos do passado ou do futuro, quero dizer que a tendência de gesticular da esquerda para a direita, que por acaso é a forma como escrevemos. Eu passei algum tempo em Taiwan, onde eles costumavam escrever de cima para baixo e com certeza, ontem é literalmente traduzido como dia acima e amanhã é traduzido como dia abaixo. E é mais do que isso. Pense em linhas de tempo, horizontais versus verticais. Toda a visualização interna parece estar relacionada a isso. Eu gostaria de receber alguma contribuição de alguém que fala uma língua escrita da direita para a esquerda, porque neste momento esta teoria é como agarrar a palha, mas de alguma forma, de certa forma certa. Por favor, alguém me prove que estou errado. Visitei um amigo em Donegal, Irlanda do Norte, cerca de 6 anos atrás. Eles me mostraram muitos sites diferentes em meus poucos dias que visitei. Uma noite fomos a uma loja de batatas fritas local. Estávamos sentados em seu carro comendo nossa comida e um trailer sendo puxado por um carro apareceu ao nosso lado. Este trailer tinha um homem e uma mulher amarrados na traseira, cobertos com o que parecia ser comida e sujeira. Eles estavam rindo e pareciam estar se divertindo bastante. Logo atrás do trailer estava um comboio de cerca de 8 carros, todos apitando seus chifres e torcendo. Eles deram a volta pela cidade e depois todos saíram de carro. Eu estava super confuso com o que tinha acabado de acontecer. Meu amigo me disse que o homem e a mulher no trailer provavelmente seriam em breve recém-casados, que é a tradição para os amigos entrarem em sua casa sem planejamento e depois sair, amarrá-los,
jogar coisas neles e desfilar pela cidade. Ela realmente parecia confusa por eu não ter uma tradição similar em casa ou por nunca ter parecido nada tão estranho. No sikhismo, o turbante é um símbolo de igualdade total. Antes do sikhismo ser a religião que é hoje, o turbante era usado apenas pelas classes mais ricas. A pessoa que iniciou a religião sikh usava o turbante para mostrar às pessoas que todos são verdadeiramente ricos em espírito e que é dever de todas as pessoas, ricas ou pobres, ajudar uns aos outros. Assim, o turbante sikh tornou-se um símbolo de igualdade na humanidade, e como um sinal de que essa pessoa pode ser solicitada a pedir ajuda.